Essa semana eu tive um atrito com o Luca. Eu estou sempre contando as histórias do Luca e vem muito a calhar, porque o texto é justamente sobre a tão clássica observação de Jesus que para entrar no reino dos céus é preciso ser como criança. E o Luca gritou, eu acho, com o Leonardo, porque o Leonardo se meteu a mexer no brinquedo dele lá, e eu fui para brigar com o Luca porque ele tinha gritado de uma maneira bem feia. E aí quando ele entrou no quarto, ele agora está com essa mania. É engraçado que a mania que ele está é a mania de adolescente, apesar dele não ser adolescente, né? Correu para o quarto e pum, na porta, né? Aí eu olhei para a Lidiane, já peguei o chinelo, né, meu amigo? Eu falei, vai bater a porta na minha cara. E quando eu entrei lá, ele estava pálido, olhando para mim, falando assim, não fui eu, foi o vento. E pior que a janela estava aberta e estava entrando um vento forte mesmo, né? E aí eu fiz a análise, eu falei, eu acho que não foi ele mesmo não. Eu falei, mas não pode e tal, briguei, né? Aí ele começou a chorar, copiosamente, chorando. E aí eu fui para explicar para ele por que de eu ter brigado com ele, que ele falou feio. E aí ele falou, você me culpou por ter batido a porta. A coisa dele era essa, o problema dele não era nem mais a peça, nem ter gritado, era que eu culpei. Aí eu falei para ele que eu não culpei ele, eu achei que tivesse sido ele, mas tinha sido o vento, mas ele ficou nessa chorando, você me culpou, a culpa não é minha e tal, né? Eu quase falando, não mude de assunto, né? Que é uma distração no embate, né? Ele está criando um outro problema, mas o problema não é aquele, mas uma criança. E ele ficou bem chato, não queria papo comigo, porque eu briguei com ele injustamente, ele foi injustiçado, e realmente eu dei um pico assim, né? Com aquela cena do pai, forte como eu sou, alto, né? Com o chinelo na mão, a criança olhando, mas eu vou apanhar, e ele foi injustiçado. Aí passou um tempo, né? E parecia que não tinha acontecido nada, porque ele estava normal. Depois de um tempo, depois dele ter virado as costas, né? Demonstrado que estava chateado, ele agia como se nada tivesse acontecendo. E eu fiquei pensando, né, como é impressionante o poder das crianças de simplesmente apagar o negócio. Não tem mais. Ele não vai ficar dias, né, chateado comigo, ele não vai alimentar, eu espero, né, nenhum tipo de mágoa, a não ser quando o pai é de fato, ou a mãe, um indivíduo extremamente terrível na vida do filho, que não é o caso nem em casa. Mas eu acho isso interessante porque é justamente essa a ideia do texto que a gente vai ler. A ingenuidade da criança, eu diria, confiança da criança nos pais, né, daqueles que são responsáveis por ela, na capacidade que ela tem de perdão, de simplesmente zerar a conta, não é? E falando justamente sobre esse assunto, eu tenho muita coisa para falar nessa introdução, acho que eu vou até resumir isso. Tem um indivíduo que foi muito, até hoje, né, muito lembrado na Segunda Guerra Mundial, que é um judeu polonês chamado Janusz Korczak. Depois, se você quiser anotar o nome aí, eu te dou aqui. E ele era um pedagogo, não é? Além de ser pedagogo, ele era escritor, ele era médico e tudo mais, mas a área dele, a área que ele se interessava era justamente a área das crianças. Escreveu livros e livros e livros sobre isso, mas o que o marcou foi o fato de que ele foi parar no gueto de Varsóvia. Para quem conhece a história da Segunda Guerra Mundial, o gueto de Varsóvia foi justamente onde ficaram ali aglomerados judeus poloneses. Muitos morreram ali no gueto, murados, não é? Para não se misturar com aqueles que eram de sangue puro, e que posteriormente foram levados para os campos de concentração e morreram. Muitos morreram ali mesmo no gueto de Varsóvia, de fome, as crianças lançadas no chão, sem comida, sem nenhum tipo de cuidado. A gente conhece a história, que é muito terrível. Mas engraçado ou interessante que o Janusz, ele teve a oportunidade de sair do gueto, porque ele era alguém conhecido e respeitado. E foi oferecido para ele, segundo a história, deixa eu baixar um pouquinho aqui, documentos falsos para fugir. Mas ele não fugiu por causa das crianças, porque o seu orfanato foi transferido inteiro, que eram crianças judias, né, para o gueto. E ele ficou ali cuidando de em torno de 200 crianças, alfabetizando. Na verdade, muitos disseram, né, dos sobreviventes, que ele tentou cuidar delas da mesma maneira como elas eram cuidadas fora justamente do gueto, antes de serem presas. Mas aí o inevitável aconteceu, eles foram retirados do gueto de Varsóvia, foram levados para
o campo de concentração de Treblinka, que foi um dos piores também. Então aí é onde acontece justamente o fato que marcou a história desse homem, que dizem, aqueles que viram, né, os testemunhos oculares, que ele fez com que as crianças colocassem as melhores roupas, distribuiu livros e brinquedos para ela, e marchou com 200 crianças, não porque quis, para a câmara de gás, e morreu. Mas a cena que marca é justamente ele marchando com suas crianças que confiavam nele, porque ele sabia que o fim era inevitável, para a câmara de gás. Um dos livros desse homem, que é citado até hoje desse homem, é Quando Eu Voltar a Ser Criança, porque ele investiu a sua vida justamente na tentativa de entender o mundo infantil, e se esforçou no fato de que os homens adultos e mulheres adultas muitas vezes cuidam das crianças sem tentar adentrar o universo da criança, né? Não é à toa que, citando este homem, Adélia Prado, uma poetisa brasileira, escreve um poema magnífico, e o finalzinho é: meu Deus, me dê 5 minutos para que eu deixe de ser grande. Meu Deus, me dê 5 minutos para que eu deixe de ser grande. Em algumas outras versões, me livre de ser grandes. É justamente sobre sermos como crianças o tema dessa nossa conversa, que eu gostaria de convidar você agora a ler a partir do versículo 1, no capítulo 18, que diz assim: naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, nunca entrareis no reino do céu. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse será o maior no reino do céu. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, recebe a mim. Mas a quem fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor se lhe pendurassem no pescoço uma pedra de moinho e afundasse nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, pois é inevitável que eles venham. Mas ai do homem, por meio de quem o escândalo vier. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te fizer tropeçar, corta-o e joga-o fora. Para ti é melhor entrar na vida defeituoso ou aleijado, do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se teu olho te fizer tropeçar, arranca-o e joga-o fora. Para ti é melhor entrar na vida com um só olho, do que, tendo os 2 olhos, ser lançado no inferno de fogo. Até aqui, porque do 10 em diante, na verdade, faz parte do próximo discurso, que é o discurso da ovelha perdida, né? Então, normalmente a divisão, a perícope, ela é até o versículo 9, e do 10 em diante para o texto seguinte. Pois então, o que está acontecendo aqui é justamente a caminhada de Jesus para a sua morte. Jesus já havia falado, como está, por exemplo, citado aqui no... Vou tirar isso daqui. Versículo 23, quando ele cura um menino endemoniado, né? E ele vai dizer no 23: e eles o matarão, e no 3º dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Em Marcos também você vai encontrar a mesma narrativa, que é a discussão dos apóstolos sobre quem era maior. E isso depois de Jesus ter falado algumas vezes de que ele morreria. De fato, há uma insensibilidade por parte dos apóstolos, quem sabe porque não haviam entendido muito bem as palavras de Jesus sobre sua morte, e de terem iniciado esse tipo de discussão, não dando muita importância para as palavras de Jesus sobre o seu sofrimento. O escritor de Mateus, né, ele vai, na verdade, o apóstolo Mateus vai dizer para a gente que naquela hora é justamente uma preparação para algo que vai ser escrito, né, que é importante. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus com a pergunta. Nos outros evangelhos, interessantemente,
eles estão discutindo e Jesus percebe a discussão e pergunta sobre o que eles estão falando. E eles se calam de vergonha, porque o assunto de fato era vergonhoso diante do que Jesus já havia dito sobre a sua ida para Jerusalém, sua morte. Em outro momento, Jesus vai conhecer os seus pensamentos, e que era também sobre essa discussão sobre quem era o maior no reino dos céus. Em Mateus, eles fazem a pergunta, eles estão discutindo, quem sabe por quê. Pedro era aquele que tomava as iniciativas, era aquele que estava sempre de alguma forma à frente do grupo. Jesus já havia falado para Pedro, quando Pedro diz que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, que não havia sido nem carne nem sangue que havia revelado aquilo para ele, mas o Deus, de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Pai que está no céu. Então, parece que no relacionamento dos apóstolos havia uma espécie de preocupação para que, no caso da saída ou da ausência de Jesus, já que ele já vinha dizendo que ele iria embora, que ele iria morrer, que ele estaria ausente, uma preocupação sobre quem iria assumir o lugar, ou quem iria assumir a liderança. Tiago e João, inclusive, já haviam procurado Jesus através da sua mãe para fazer a pergunta: quem vai sentar do lado direito, quem vai sentar do lado esquerdo? Eles tinham uma preocupação realmente sobre esse status, sobre essa ausência de Jesus e a presença de um líder, depois da justamente maneira em que Jesus, ou o tempo que Jesus não estaria mais com eles. Então eles vão aqui no capítulo 18 revelar a Jesus a preocupação dos seus corações. Jesus então, versículo 2, chama uma criança e coloca no meio deles. As palavras de Jesus vão ser as seguintes, que são extremamente reveladoras. E disse: em verdade vos digo. E quando Jesus diz em verdade vos digo, verdadeiramente vos digo, na verdade é um marca-texto para acender de fato aquilo que ele quer dizer, porque é importante. Às vezes Jesus usa em verdade vos digo, é uma expressão única de Jesus, só ele falava desse jeito. Outros momentos ele vai dizer em verdade vos digo, ou verdadeiramente vos digo, porque é algo importante. E ele vai dizer: se não vos converterdes, não vos tornardes como crianças, nunca entrareis no reino dos céus. Se a preocupação deles era, quando o reino estiver estabelecido, quando o seu reino estiver estabelecido, quem vai ser o maior? Pedro, João, Tiago, quem de nós vai sentar à tua direita? Quem de nós vai ser líder? E Jesus vai dizer assim: se vocês não se tornardes como crianças, não vos converterdes, é a palavra, vocês sequer irão entrar. Não é isso que ele diz? Não podereis entrar no reino dos céus. E ele vai dizer: portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. É óbvio que Jesus está usando a simplicidade da criança para contrastar o desejo por reconhecimento dos apóstolos. Por que uma criança? Porque uma criança, ela não se preocupa com esse tipo de coisa. Ela não está preocupada com o reconhecimento de ninguém, ela não está preocupada em status social, ela não está preocupada com nenhum tipo de ambição. Ela simplesmente é criança, ela simplesmente tem a pureza de colocar as suas preocupações em coisas terrivelmente fúteis ou maravilhosamente fúteis. Jesus usa a criança justamente para mostrar para aqueles homens que o desejo que estava no coração deles, a ambição que permeava a vida deles naquele momento, era extremamente contrária ao reino que eles queriam liderar. Extremamente contrário. Por isso a criança. Então, vamos tentar entender que tipo de sentimento, que tipo de objetivo, que tipo de direcionamento é tão terrível assim para dizer, para que Jesus pudesse dizer que era necessário eles se converterem. E se converter aqui, a expressão no grego é mudar a rota, não é? Se converter no original é um pouco diferente disso que a gente fala, porque a gente fala se converter é o cara deixar
a vida que ele levava e passar a ter uma vida dentro da igreja, não é? Mudar o modus operandi, mudar os hábitos. No grego, a palavra é mudar de direção. É parecido, mas não é necessariamente mudar uma maneira de viver, como hoje eu sou Botafogo, amanhã eu sou Flamengo. Hoje eu gosto de cerveja, amanhã eu abandono. Inclusive tem uma história que eu sempre conto, de que quando me converti, né, mudei a rota, mudei a direção, eu continuei parecendo a mesma pessoa, porque eu continuava cabeludo, eu continuava escutando as mesmas bandas que eu escutava, continuava tocando meu rock, e isso era, na verdade, um problema para algumas pessoas, porque as pessoas achavam que se converter é estético, era estético. E uma vez eu encontrei um rapaz que eu conhecia, que era um cara também meio da pá virada, né? E ele estava bonitinho. Pela primeira vez eu vi ele bonitinho. Ele estava com uma calça social, um sapatinho, uma blusinha de botão, fechada até aqui no pescoço e fechada até no punho, né? E eu, o que aconteceu, né? Na verdade eu já sabia o que tinha acontecido, né? Ele provavelmente foi parar em uma dessas igrejas neopentecostais que lá tinha uma Deus é amor. Abri um parênteses aqui, nada contra Deus é amor, tirando a teologia, que um amigo meu que era um cara todo errado, viciado, usava cocaína, um cara terrível, né? Assim, era amigo de infância, mas viveu uma vida toda dissoluta. E ele uma vez falou, sabe aquele rapaz, que era um outro rapaz também terrível, ele falou, tá na Deus é amor. Eu falei, eu já estava no Batista, ele falou, não, deixa lá, que lá a chapa é quente, ele disse. A chapa é quente porque eles exigem que você mude a maneira de se vestir, o corte de cabelo, algumas questões pessoais como depilar ou raspar os pelos, não pode, né? E ele entrou justamente numa igreja desse calibre, e aí quando eu encontrei com ele, eu falei, rapaz, o que aconteceu? Ele falou, me converti. E aquilo é estranho, porque eu não, né? Porque eu estava igual, eu me converti. Eu falei, eu estou na igreja também, mas eu me converti. Eu falei assim, não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando de mudar a rota, porque o desejo no coração deles era um desejo maligno, porque era um desejo destrutivo, porque era um desejo carnal, pecaminoso. Olhar o reino dos céus e pensar, ou desejar ser o maior, ser aquele que lidera. É uma busca por reconhecimento humano. Por isso que Jesus vai usar a criança para dizer, o maior é o menor. Porque uma criança, como eu disse, não tem esse tipo de preocupação. Porque uma criança, ela é terrivelmente fútil, ou maravilhosamente fútil. Porque uma criança, ela não está necessariamente desejosa de ter o reconhecimento da sociedade. Uma criança, principalmente no tempo de Jesus, não valia nada, nem era contada. Não tinha poder de voz. Uma criança era menor do que, quem sabe, um gentio, que era tido como uma coisa terrível e imunda. Por que Jesus então pega uma criança? É porque justamente esse estado de pureza, de ingenuidade, de ausência de ambição carnal, e que para Jesus é algo extremamente potencial e grandioso no reino de Deus. O reino de Deus é às avessas do que a gente imagina. Portanto, nas palavras de Jesus, para os apóstolos e para nós, é necessário uma conversão, uma mudança, a mudança de direção no caminho do esvaziamento e não do enchimento, na direção do tornar-se menor, na direção de ser aquele que depende totalmente do Pai, na direção de ser aquele que não consegue sequer tomar conta de si mesmo. Você já viu isso? Claro que já. O meu filho, ele tem uma personalidade muito competitiva. Ele quer correr, ele quer ganhar, ele quer chegar na frente, ele quer ser o mais forte. Ele tem essa personalidade e está o tempo todo fazendo isso. Inclusive, quando ele perde, ele muda as regras para ganhar. Tamanha é o desejo dele de ser o mais rápido ou o melhor em alguma coisa, né? Óbvio que isso é algo ingênuo, né? Mas
Um dia desse eu peguei discutindo com ele. Às vezes eu discuto com meu filho como se eu fosse ele, né? Eu não sei se de maneira didática ou porque de fato eu não tenho a maturidade suficiente para, naquele momento, mostrar que eu sou o que manda. E ele falou, eu não erro nunca. Eu não erro nunca. Aí eu, como assim, cara? Eu nunca erro, ele falou. Ele deve ter acertado algumas coisas, né? Por aí, quando eu disse, por exemplo, que não iríamos em algum lugar porque iria chover, porque estava feio o tempo, e ele falou, não vai chover, pai, porque ele queria ir. E aí não choveu, dissipou as nuvens, não choveu. Ele falou, eu não disse? Quase um profeta, né? Eu não disse. Ele falou, eu não erro nunca. E eu falei para ele assim, você erra, senão não erra. Eu falei, como é que faz para chegar no mercado X? Ele falou, é só ir no mercado X. Por onde? Aí ele falou, entra no carro e vai. Eu falei, não, você sabe dirigir? Não. E como é que você vai chegar no X? Você vai me levar? Não, eu não vou te levar, você sabe tudo, você não erra nunca, você tem que chegar sozinho. Ah, não sei. Falei, aí, ó, você não sabe, então você não sabe todas as coisas. E aí agora ele mudou, ele fala, eu sei muitas coisas, mas não todas, né? Mas é interessante porque ele no universo dele, ele acha que sabe, porque ele é conduzido, né? E para o Cheats, para ele, tá em casa, tá no Cheats, é simples, né? Porque eu que levo. Ele só senta na cadeira e de repente está no Cheats. Ele não tem preocupação de caminhar, de virar, né? de saber a rota. E assim como eu discutia com meu irmão quando eu era mais novo, meu irmão mais novo que eu, 2 anos, eu já era bem pequenininho, e ele teimava que ele sabia pilotar avião. Eu sei. Você não sabe, avião é muito difícil, tem um monte de botão. Não, eu sei. Como é que pilota? É só mexer aqui no volante e você... Era simples para ele. Porque essa ingenuidade justamente é o contraste da nossa personalidade adulta, né? Amadurecida, né? Vivenciada, que a gente acha que quando a gente cresce, a gente está alcançando, né, um nível de maturidade que a criança não tem, como essa, por exemplo, mas que aí a gente começa a, de fato, ter certeza que a gente sabe tudo. Aí a gente tem certeza. Aí a gente não fala mais por ingenuidade, a gente fala por convicção, não é? Inclusive quando a gente pensa em perder as rédeas da vida, a gente sabe o que fazer. A gente tem sempre uma maneira de fazer a coisa acontecer. A gente tem sempre uma maneira de não largar as rédeas. A gente tem sempre uma maneira de, quem sabe, dizer para Deus qual é a maneira certa dele agir, o que a criança não tem. Por isso Jesus está usando o exemplo. É necessário um esvaziamento do eu, é necessário um esvaziamento das ambições carnais, é necessário um esvaziamento, quem sabe, de um desejo que em nada tem com o reino de Deus. Você já parou para pensar nisso? A nossa vida, eu acho, ela tem muitas facetas, né? Você vive na igreja com os crentes, você vive no trabalho com os funcionários, você vive na escola com os amigos, você vive na casa dos parentes, né, com aqueles mais chegados. São muitas facetas. Alguns filósofos vão dizer que nós somos muitos, não segundo a palavra daquele que está endemoniado, né, mas porque a gente de fato lida com situações que são diferentes, e a gente age de maneira diferente muitas vezes. Quando as coisas são direcionadas para o evangelho, para a igreja, a gente tem um tipo de pensamento e um tipo de discurso. Quando as coisas são relacionadas ao nosso trabalho, a gente tem um outro tipo de discurso. Quando as coisas são relacionadas aos nossos amigos, aos nossos parentes, e a qualquer outro tipo eu diria, universo que não é esse da igreja, a gente muda o discurso. E quem sabe essa história, eu diria, de depender de Deus, de confiar em Jesus, de viver o desejo do reino de Deus, só funciona no universo da igreja. Nos outros universos não. No trabalho não funciona, aí está com a gente, né? Aí é a nossa força, aí é o nosso esforço, é a nossa capacitação. Com os amigos não, aí o que vale lá, quem sabe, é uma tentativa de fazê-los gostar de nós. E assim a gente vai vivendo uma espécie de multifaces, não é? Uma espécie de múltiplas personalidades,
que elas são, no final da história, motivadas por um desejo, quem sabe, de ter o controle das coisas. A criança não. A criança não, a criança é criança. Por isso Jesus olha para nós, como olha para os apóstolos, e faz um convite para nós voltarmos ao tempo em que a gente se espantava com as coisas. Como a criança se espanta. Como a criança, quando vê a obra criada por Deus, vê beleza nisso, e a gente não vê mais, porque as nossas ambições são outras. Como quando uma criança, quem sabe, confia de maneira total no pai, assim como o meu filho confia de que quando eu falo para ele que ele vai para o Cheats, ele vai estar no Cheats, porque eu o levarei. Ele não tem dúvida quanto a isso, não há dúvida na cabeça dele, será que meu pai irá? Será que de fato isso vai acontecer? Ele não se preocupa com isso. Da mesma maneira, eu penso, o convite de Jesus aos apóstolos é abandonar esse tipo de ambição, abandonar esse tipo de desejo humano, material, abandonar esse tipo de objetivo extremamente carnal e pecaminoso e retornar à confiança de Deus. Jesus vai usar a palavra humilde aqui como uma criança, e humildade no grego não é ser aquele que fala baixo e concorda com todo mundo. Humildade no grego é esvaziar-se, tornar-se vazio. Eu te pergunto uma coisa, vazio de quê? Vazio de quê? De mim mesmo. Vazio de mim mesmo. Isso é algo assim, paradoxal, né? Como é que eu me esvazio de mim? É isso mesmo. É necessário a gente, como uma criança, que é tomada por Jesus, que pega nos seus braços, olharmos com ingenuidade para o mundo, olharmos com inocência para o mundo, e olharmos para Deus como aquele que de fato pode direcionar e cuidar de nós, direcionar a nossa vida e cuidar de nós. Segundo momento, que é o versículo 5, Jesus vai dizer assim: quem recebe uma destas crianças em meu nome, recebe a mim. Mas quem fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, será melhor se lhe pendurassem no pescoço uma pedra de moinho e afundasse nas profundezas do mar. Antes de eu falar da criança, deixa eu lhe falar da pedra. A pedra de moinho era uma pedra enorme, redonda, com um furo no meio, e que era puxada por um animal forte, como um jumento, para fazer com que o moinho funcionasse, né? E tivesse ali a sua função, que todos sabem o que o moinho faz. A pedra era pesadíssima. Então Jesus não está falando para pegar uma pedra qualquer, mas está falando para pegar a pedra de moinho, e ele está exagerando porque ele quer que seja algo grave, né? Que seja algo terrível. Só de imaginar uma pedra daquele tamanho, com a corda no pescoço, lançada na água, ninguém morria assim, né? Era algo que não se fazia. Não tinha esse tipo de sentença, de pena de morte, ser morto desse jeito. Jesus está, de fato, extrapolando, exagerando, pegando uma pedra que eu poderia dizer aqui que é a maior pedra que ele pode pensar, né? Esculpida, que é a pedra do moinho, e falar, é melhor pegar, amarrar aquilo no pescoço e lançar no fundo do mar do que fazer um desses pequeninos pecarem. Que pequeninos? Jesus vai dizer, quem recebe uma destas crianças, ou uma dessas crianças, em meu nome recebe a mim, mas quem faz essas tropeçar, é melhor morrer desse jeito. Quem é a criança? De fato, Jesus pega uma criança, não é? E usa como exemplo para os apóstolos, e ele vai fazer o apelo para eles, que era o seguinte: vocês precisam ser como crianças, porque o desejo no coração de vocês, ele é maligno, é o desejo de Lúcifer, ser grandes, ter reconhecimento. Vocês precisam se esvaziar como crianças, ser humildes como crianças, para entrar no reino dos céus. Em um segundo momento, Jesus vai dizer assim: e quem receber uma dessas crianças. Então tem um contraste entre receber e ser escândalo. Escândalo, hoje escândalo é uma notícia imoral, normalmente, que é de fato estrondosa, né? Que cai nos meios de comunicação. Escândalo é aquilo. Ou a gente pensa de maneira mais, eu diria, local, um pai de família que está em adultério, né? E todos ficam sabendo o escândalo. A gente pensa assim porque é assim que funciona.
Mas na língua original não é isso só. Jesus está dizendo que aquele que recebe uma criança me recebe. Aquele que se torna pedra de tropeço para esta criança, melhor era ser morto. O escândalo em Jesus não é uma notícia, né? Que vai ser alvo de todo sistema de comunicação, de mídia, mas é ser pedra de tropeço, ser algo que impede a trajetória, ser algo que de fato dificulta a caminhada. Mas a criança não é a criança. Jesus não está falando de crianças, de ser tropeço para crianças. Ele está falando de ser tropeço ou receber aqueles que se esvaziam como uma criança. É isso que o texto diz. Jesus não está tratando de crianças somente. Não está tratando de, ou quem sabe, indivíduos pequenos, frágeis na fé. Isso não faz sentido porque o maior no reino de Deus é aquele que é como uma criança. Então, a ideia de Jesus aqui da criança não é aquela que é frágil em se tratando de conhecimento e de devoção a Deus, mas é aquele que se esvaziou. A criança para Jesus é aquele que de fato encontrou um lugar de esvaziamento em que, segundo as regras de Jesus do que é o reino de Deus, ele é o maior. Então, vamos pensar comigo. Jesus está dizendo, vocês precisam ser como crianças. E em um determinado momento ele diz, aquele que recebe uma dessas crianças, não das crianças, mas os discípulos que se esvaziaram, que são verdadeiramente salvos, são verdadeiramente transformados, que foram verdadeiramente, ou abriram mão verdadeiramente do eu, os transformados de fato. Aquele que recebe um deles, recebe a mim. Por quê? Porque se você recebe alguém assim, você não está recebendo ninguém por causa do status que esse indivíduo representa. Você não está recebendo ninguém simplesmente porque ele tem algum reconhecimento pela sociedade. Você está recebendo esse porque esse representa Cristo. Está entendendo a coisa aqui? Não é sobre crianças isso aqui. É sobre aqueles que se esvaziaram como crianças. Quando você recebe um crente e recebe a cuidar, recebe simplesmente ser hospitaleiro, é ser cuidadoso, é ser cuidador, é de fato ter a atenção voltada para esse. Quando a gente de fato olha para o reino de Deus com esse tipo de responsabilidade, eu diria, e cuida e acalenta os que estão vindo em nome de Jesus, nós estamos recebendo o próprio Jesus. É isso que ele está dizendo. Mas se você for pedra de tropeço, e o que é pedra de tropeço aqui? Não é levá-lo a pecar como um escândalo nos nossos tempos. Não é levá-lo à apostasia, porque dificilmente isso vai acontecer. Mas você vai pegar alguém que se esvaziou nesse nível aqui, o maior no reino de Deus, e vai levá-lo à apostasia. Não é sobre isso, é sobre não recebê-lo. Você pensa na vida de um apóstolo na época de Jesus. Eles não tinham nada. Eles abandonaram as suas casas, as suas famílias. Eles viviam como andarilhos. E Jesus vai dizer para eles, vocês vão, né, em Lucas 10, eles são enviados uma missão, e diz, se alguém vos receber, entrai e comei com eles. Mas se eles não vos receber, limpe a poeira dos pés e vão embora. A vida desses caras, olha a vida do apóstolo Paulo. O que ele tinha? Nada. Ele tinha uma mensagem de transformação. Todos eles eram assim. O que Jesus está dizendo nesse texto? Vocês, para entrar no reino dos céus, vocês precisam se esvaziar de vocês mesmos, dessas ambições humanas, e serem como crianças, dependentes de Deus, ingênuos, inocentes. Porque este que é desse jeito, se alguém o recebe, a mim recebe. Mas se alguém se tornar pedra de tropeço para ele, for alguém que de fato está impedindo o avanço, alguém que está descuidando, alguém que não está dando atenção, alguém que não se importa, é melhor para esse amarrar uma pedra no pescoço e se lançar no fundo do mar. Aí a história é outra, meu amigo. Porque se a gente vive uma vida certinha, né? Não adultera com ninguém, não rouba ninguém, não dá golpe em ninguém, e acha que a gente está segundo o conceito de Jesus de ser alguém que está dentro do reino de Deus, a gente está bem enganado. Porque para Jesus, aquele que é visto com bons olhos é aquele que é cuidador do seu reino.
é aquele que de fato tem a responsabilidade de cuidar dos seus, daqueles que vão em seu nome, dos crentes, dos salvos, dos missionários, dos pastores, dos irmãos. É isso que é. Sabe por que ele está falando isso? Ele não mudou o assunto, não. Porque no coração daqueles homens, o que eles estavam buscando era o reconhecimento. E quando a gente busca isso, a gente começa a julgar as pessoas assim. A gente só recebe aquele que é importante. A gente só dá atenção para aquele que representa alguma coisa. A gente só aceita aquele que de alguma forma tem alguma coisa interessante para me oferecer. E aí no final da história, os pequeninos, segundo Jesus, que de repente são aqueles que estão almejando essas coisas, de repente são aqueles que representam essas coisas, são justamente aqueles que vão em nome de Cristo. E a gente não dá a mínima. Não dá a mínima. Quem sabe por que não se veste como a gente gosta, não fala com a cultura que a gente espera, não tem o carro que a gente está acostumado a ver, não tem a casa que a gente gostaria de ter, e aí não representa nada para a gente. Mas são esses que representam a Cristo. Se isso não é um discurso fortíssimo, porque eu sou assim, porque você é assim, porque a gente funciona assim. Mas no reino de Deus, o menor é o maior. O menor é o maior. Me preocupa, às vezes eu penso, a maneira veloz com que a gente vive. Veloz porque os tempos são velozes. Veloz porque a sociedade em que a gente está inserido funciona de maneira acelerada, e aquele que não tem um ritmo e não consegue acompanhar é deixado para trás. Muitas vezes os nossos olhos acabam preocupados demais com esse tipo de coisa. Enquanto o reino de Deus, que é aquilo que deveria ser o fruto da nossa preocupação maior, está ao descaso por nossa parte. Eu posso dizer para você com toda certeza, que aqueles que são cuidadores do reino de Deus, eu estou falando de crentes, é uma minoria muito pequena, mas muito pequena, muito pequena. Os que são cuidadores é uma minoria muito pequena. Sabe por quê? Porque os nossos olhos estão em nós mesmos, não em Cristo, como deveria. Eu às vezes, e a gente tem reuniões, né, toda terça-feira, e nos incomoda o número de pastores, obreiros, missionários que estão no campo, que abandonaram tudo e vivem muitas vezes com um salário mínimo. E a gente não tem dinheiro para todo mundo. Às vezes a gente tem que fazer, isso acontece todo final de ano, uma reunião para ver de quem que a gente vai tirar para ajudar. Normalmente a gente faz uma conta assim: o missionário que está lá e a igreja já está melhor financeiramente, está crescendo, tem alguma entrada, e aí a gente pensa na entrada como sendo a substituição do valor que a gente estava ajudando, ou parcial, para dar para outro, porque tem gente que não tem, e a gente não sabe de onde tirar. E eu penso, por que é desse jeito? Por que é assim? Porque no final da história, onde está o nosso coração? Jesus vai dizer: onde estiver o teu tesouro, lá vai estar o teu coração. E se a igreja entendesse o reino de Deus, a gente estaria extremamente apaixonado, extremamente participante, extremamente desejoso em ser um cuidador, em ser alguém que coloca de fato as forças, que coloca o calor dos nossos, quem sabe, objetivos nisso. Não pense você que as coisas funcionam de qualquer jeito. Jesus, ele vai dizer aqui, isso eu quero que você marque isso: para entrar no reino de Deus é necessário se converter e ser como uma criança. Aquele que recebe uma criança, a mim recebe, esse que esvaziou-se. Mas aquele que não recebe, aquele que é pedra de tropeço, aquele que age com descaso, ele está falando da igreja, está falando dos crentes. O que age com descaso, é melhor amarrar uma pedra no seu pescoço e lançar-se no fundo do mar. Você já pensou você chegar diante de Jesus no dia em que ele estiver julgando todas as coisas e ele tiver isso para te dizer?
É melhor você ter amarrado uma pedra no seu pescoço e se lançado no fundo do mar. Porque você não olhou para os meus pequeninos. Porque você não cuidou dos meus pequeninos. Porque você não agiu com responsabilidade para com os meus pequeninos. Já pensou nisso? Eu tenho certeza que os crentes não pensam assim, porque eles se preocupam. Os salvos não agem assim, porque eles passaram por uma transformação. Eles não são mais egoístas a esse ponto. Pode ser por ignorância, quem sabe, por não ter a informação. Mas se de fato é salvo, o coração é tocado por esse tipo de coisa, porque são palavras de Cristo, palavras do Filho de Deus. Ele continua dizendo, e agora são os ais, não é? No versículo 7, ai do mundo, por causa dos escândalos, pois é inevitável que eles venham. Olha o que Jesus está dizendo, o mundo é outra coisa, não é reino de Deus mais. Ai do mundo, porque o mundo vai ser pedra de tropeço, o mundo vai ser escândalo, o mundo vai ser a representação da indiferença com vocês. É isso que ele está dizendo. Ai do mundo, eles vão ser julgados. Ele está falando aqui de maneira escatológica, no final dos tempos. Ai do mundo, não é? Por causa dos escândalos. Não pensa escândalo, não pensa na barreira que desmoronou e a lama. Não é esse tipo de escândalo. Isso tem responsabilidade, sim, moral, e essas pessoas vão dar conta de Deus, mas não é disso que ele está falando. Ele está falando quanto à sua igreja, o seu reino, os salvos. Ai do mundo, porque o mundo vai persegui-los. Isso está tudo dito aqui. O mundo vai perseguir a igreja, o mundo vai perseguir os apóstolos, o mundo vai perseguir os crentes. Ai do mundo, porque eles vão ser pedra de tropeço. Mas aí ele volta para os apóstolos e diz assim, mas ai do homem por meio de quem o escândalo vier. O mundo vai ser escândalo, vocês fiquem preparados, vocês vão ser perseguidos. Ele já vai dizer isso aqui em outros momentos, mas ai do homem por quem o escândalo vier. O que ele está querendo dizer? Ai daquele que for justamente esse que vai se colocar como impedimento. Seja impedimento porque tem um desejo de impedir mesmo, seja impedimento porque age pelo orgulho, age pela desonestidade, age pela imoralidade, no sentido de impedir o avanço. Não é ser escândalo, eu pequei e o outro que era fraco na fé viu e saiu da igreja. Não é isso que ele está falando. Isso existe, isso é verdade, mas não é isso aqui no texto. Ai do escândalo é daquele que foi impedimento para os salvos. E aí ele vai dizer assim, portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e joga-o fora. Para ti é melhor entrar na vida defeituoso ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés ser lançado no fogo eterno. Para quem que Jesus está dizendo? Para os apóstolos, para os 12. Quem é o maior no reino dos céus? É a pergunta lá. Jesus vai dizer assim, se vocês não se converterem, se vocês não se esvaziarem, vocês nem vão entrar. Porque aquele que se esvaziou, este que o recebe a mim. Mas este que foi impedimento, melhor ele se matar afogado. Aí agora ele vai dizer assim, o mundo vai ter escândalo, isso é inevitável, isso vai acontecer. Eles vão ser pedra de tropeço, eles vão ser impedimento. Mas ai do homem, agora ele olha para eles no olho, assim, ai do homem por quem virá o escândalo, ou por quem vier o escândalo. Ele fala, porque se a tua mão te faz tropeçar, melhor arrancá-la. Se os teus olhos te faz tropeçar, melhor arrancá-la. Por que ele está dizendo isso? Ele não está sendo literal, ele não está falando que é para arrancar a mão de ninguém, nem arrancar o olho de ninguém. Mas ele está falando se na verdade é uma metáfora aqui para arrancar aquilo que nos conduz a um lugar de impedimento. É isso que ele está falando. Aquilo que nos conduz para um lugar de impedimento. Se é indiferença, se você olha para o reino de Deus, olha para a igreja, olha para os crentes, e isso é uma maneira de você tirar vantagem, eu acho que não tem bem assim. Arranque isso de você. Porque é melhor você entrar no reino de Deus sem as mãos do que ser lançado no fogo eterno. As palavras de Jesus. Se é o teu coração, se são os teus alvos, é um impedimento para o reino de Deus avançar, arranque-o. Arranque-o. Perceba que Jesus não está dando aqui uma segunda alternativa que é administrar, é arrancar, ser cirúrgico, arranque. Ele está falando isso porque o desejo deles ainda é um desejo de ser o maior no reino dos céus. É sobre isso que ele está falando. Percebe a parada? Arranque isso de você. Se são os seus olhos,
E os olhos, como a gente sabe, são as janelas da alma, não é? Jesus está usando aqui metáfora, mas uma metáfora ela é extremamente condizente com a realidade, porque a gente tantas vezes está olhando, está desejando, está distraído, está apaixonado, está querendo pôr as mãos, não é, em coisas que não é para ser, porque isso nos distancia de Deus, porque isso nos afasta do seu reino, porque isso nos afasta do alvo para a eternidade. Jesus não está falando, administre isso. Ele está falando, arranque isso, porque isso é um impedimento, isso tem sido um impedimento para que você se esvazie e seja como criança, para que você entre no reino de Deus. Imagina isso, gente. Eu não estou dizendo aqui que o pecado é alguma coisa que nos tira do reino de Deus, não, porque se você é salvo, você é salvo. Se você é salvo, você é uma criança. Você já passou por esse processo de transformação. Se você é salvo, você é aquele que se esvaziou. Mas ele está falando sobre esse tipo de ambição apostólica, esse tipo de desejo carnal, esse tipo de, quem sabe, resíduo maligno do Éden, que faz com que a gente tire os olhos das coisas importantes e coloque em coisas extremamente fúteis, pueris, passageiras, e abandone aquilo que é importante. E isso vai fazer com que a gente se torne impedimento, escandaloso é isso. Porque é óbvio que quando você, enquanto eu, a gente goza de uma vida satisfatória, tem gente no próprio reino de Deus que não, que está passando perrengue, que está passando fome, se é assim que eu posso dizer, que está carente de cuidados. Isso não é escandaloso? Se isso é escandaloso na sociedade, quando a gente vê o salário, né, dos políticos, aí o salário mínimo, a gente olha que escândalo, eles pediram aumento, e no reino de Deus, já para pensar nisso? Como é que a coisa funciona? Se não há um mínimo de desejo da gente de ser ferramenta de Deus para abençoar, para ser cuidadoso, como eu já falei, para ser cuidador, Jesus vai dizer, arranque isso, arranque. Ele vai dizer mais, ele diz, no 9, e se teu olho te fizer tropeçar, arranca-o e joga-o fora, porque para ti é melhor entrar na vida, ou na vida eterna, com um só olho, do que tendo os dois ser lançado no inferno de fogo. Imagina os apóstolos ouvindo isso, só porque perguntaram para Jesus, quem seria o maior? Em discussão, né? Jesus poderia chegar para ele e falar assim, gente, vocês estão viajando, não é por aí, né? Ah, não, vocês estão entendendo tudo errado. Mas o discurso de Jesus é tão pesado que demonstra o tipo de ojeriza que ele tem para com esse tipo de comportamento. Entende? O discurso dele é grave porque ele acha isso grave. O discurso dele é pesado porque o desejo no coração daqueles homens é extremamente carnal. Jesus sabe disso. Por isso ele vai ser tão enfático, por isso que ele vai ser tão duro. E é isso que ele quer dizer para a gente. Se você entrou nisso de cabeça, e o reino de Deus é algo que você deseja, de todo o coração, ser participante, se você é nascido de novo, se você é transformado, se você deseja mesmo vivenciar a realidade do reino de Deus, é necessário a gente, de uma vez por todas, se colocar à disposição de Cristo. Sentarmos no seu colo, dependermos de fato do cuidado que Ele tem para nós, sermos reflexo de quem é esse Cristo, e sermos também aqueles que proporcionam para o reino dele o devido cuidado. Porque se a gente começar a viver o Éden de novo, segundo a história da queda, e começar a olhar para o mundo decaído, condenado, com desejos que nos impedem de avançar no reino de Deus, as palavras de Jesus são latentes na nossa cabeça. É melhor você arrancar isso de você e entrar no reino de Deus, do que com os olhos, do que com as mãos ser lançado fora dele. Amém?